Mas vamos lá então. Linkzin, por que não tem armas em Boku no Hero? Boku no Hero Academia. Caraca, pior que falou em armas. E não sei se vocês assistiram o vídeo do Choque de Cultura. E aí. que o Kaito fala pro Maurílio: eu não vou dar um soco em você. Eu vou dar um soco nos seus sonhos. E essa frase não para de. Ela não sai da minha mente, mano. Caralho, absurdo. Essa frase é absurda. Boa noite, Gwen. Eu vou dar um soco nos seus sonhos. Caralho, é muito gênio, mano. O texto do choque é absurdo. Vamos lá então. Por que não tem armas em Boku no Hero? Vamos descobrir por que não tem ninguém com 3/8 pra resolver os problemas em Boku no Hero. Tirando a parte que tem. Vamos lá. Boku no Hero Academia é um dos animes Porque eu acabei de passar de um arco que tinha arma. shonen mais famosos do período atual. Muito aclamado e amado por muitas pessoas. Para aqueles que não conhecem, é aquele famoso anime onde o cara de cabelo verde, o Digo... Aquele anime... E o Digo, o advogado o juiz da internet, o Digo? Esse maluco aí? Ih, não sabia não. Onde o cara de cabelo verde, o Midoriya Izuku, o moleque que tem o sonho de se tornar o maior herói de todos em um mundo Xandão da onde internet? 80% das pessoas do mundo inteiro têm poderes, e essas pessoas acabam quase que com certeza se tornando heróis, e muitas delas vilãs. O conceito de Boku no Hero é muito simples de entender, Jesus, jogo feio. Caraca, que bagulho feio. e por ser um anime tão bom assim, ele já rendeu 6 temporadas por aí, um mangá extremamente famoso, e ainda vem muito mais coisa pela frente. Sim. Mas pra você que já assistiu ou conhece Boku no Hero, eu queria fazer uma pergunta. Você já ouviu falar da discussão das armas em Já. Boku no Hero? Não? Bom, pois deixa que eu conto pra você. É o seguinte, uma discussão extremamente falada em Boku no Hero... Pô, mas... Vamos lá. O arco da Yakuza não é literalmente o overhaul criando balas que são atiradas por pistolas pra tirar a individualidade? Tanto aqui quanto em países gringos, é um questionamento do público a respeito do porquê o mangá e o anime de Boku no Hero não usa armas de fogo como parte dos elementos da história. E calma, eu tenho quase certeza absoluta que você deve pensar, porque no Japão não pode ter arma, etc e tal, mas segura um pouquinho esses argumentos incríveis aí, porque tem muito mais coisa a falar a respeito só de, basicamente, as leis sobre armas no Japão, etc. É uma discussão realmente interessante e que eu acho que eu poderia trazer alguns pontos legais aqui pra você e queria levantar essa discussão com cada um de vocês. Ok, jovens? Levanta. Então, bom, o questionamento desse Põe pra público cima. é justamente a respeito do porquê o uso de armas em Boku no Hero não é basicamente feito, visto que em um mundo cheio de pessoas com poderes e pessoas que são basicamente criminosos, que usam poderes especiais pra poderem cometer crimes e assassinatos, armas provavelmente facilitariam muito o mundo do anime, não é mesmo? Se a gente fosse parar pra poder pensar, por exemplo, como Boku no Hero é um anime que tem um monte de pessoas com um monte de poderes, tem muita gente, jovens, que tem, é claro, poderes incríveis, como o Midoriya, que tem super força, velocidade e outros 500 poderes, ou o Bakugou, que literalmente solta bombas nas mãos, mas muitas pessoas têm poderes não tão heróicos assim, tipo a Uraraka, por exemplo. Ela Pô, velho. Pô, sério. Pô, meio chato isso que eu vou ter que dizer aqui. Pô, mano. É que o poder não é. O poder não é importante, é representação, sabe? Os poderes conversam. Os poderes conversam com a personalidade dos personagens e como eles funcionam dentro daquele mundo, tá ligado? Pô. Não é tão difícil assim, sabe? Não tem como juntar esse assunto com o assunto das armas, sabe? É tipo. Enfim. Ela tem o poder de fazer as coisas flutuarem. É um poder interessante, é um poder legal, mas vamos concordar que em um cenário de 1 contra 1,
não parece exatamente um negócio tão útil. Agora, imagina, por exemplo, uma situação hipotética onde os personagens de Boku no Hero utilizam de fato armas nas suas missões. Essa imagem é muito forte. Essa imagem é muito boa. Muito boa. Caralho, que pedrada essa imagem. O Messi armado. Dos seus Caraca, trabalhos muito heróicos. bom, velho. Como, por exemplo, a gente tem esse cara aqui, o Aizawa. O poder dele é apagar individualidades, ou seja, ele enxerga você e você é um cara que consegue cuspir fogo e você tem uma bela habilidade a respeito disso e tal. Nada se aproxima de você, mas se ele olhar pra você e ativar a sua habilidade, você basicamente voltou a ser uma pessoa normal. E aí o poder dele só tem uma fraqueza basicamente, que é se ele piscar, o seu poder vai então voltar. Então depois dele... Na dublagem a gente chama de Deco, né? Tipo o ex-atleta Deco, né? Que jogou no Fluminense, jogou no Porto, jogou no Barcelona. Desativar o seu poder, o Aizawa tem que te derrotar rapidamente. Agora, imagina um cenário onde o Aizawa tivesse uma arma. As coisas iam até ficar meio sem graças, né? Tipo, ele vai, apaga... Entendi. Captei! Captei vossa mensagem. Entendi. Se tivesse arma, não ia ter graça, porque... Pô, mas é verdade. Porque arma é coisa de covarde, né? E aqui a gente tá falando de herói, né? Seu poder, puxa uma Glock, mete uma bala na tua coxa, e é isso. Acabou a luta. Ele apaga a sua individualidade e te apaga, exatamente. Muitas pessoas sempre se perguntaram por que isso não acontecia no mundo de Boku no Hero e tudo mais, e olhando desse lado, eu acho que vocês até conseguem entender, né? Parece uma ideia muito interessante colocar isso no mundo de Boku no Hero? Não exatamente. Eu acho essa ideia de armas em Boku no Hero engraçada, porque eu concordo com uma parte dela em específico, mas discordo com a grande maioria também, principalmente por conta desses dois pontos aqui. E o primeiro deles, jovens, é o óbvio, né? E é o que as pessoas geralmente vão falar. As leis a respeito de armas de... Cara, eu me lembrei o que sempre quando eu assisto o vídeo do linkzinho, eu lembro de alguém. E agora eu consegui fazer o link com a pessoa. É o... é aquele maluco que faz vídeo de máscara. Que faz vídeo de videogame de máscara. Esqueci o nome dele. Como é que é o nome daquele maluco? Zangado, isso. Isso, Zangado, obrigado. Tava tentando lembrar. E eu me lembro do Zangado. Esse maluco fazendo vídeo. Do jeito que ele fala. Fogo. No Japão, são muito mais rígidas, jovens, do que no Brasil ou nos Estados Unidos. Lá, literalmente ninguém que não seja um policial pode ter uma arma. E vamos combinar também que Boku no Hero é um anime shonen pra crianças e adolescentes. Eu não acho que pegaria bem e que faria muito sentido... Isso não... É porque ele chama os outros jovens. Não é só por ele chamar de jovens também. Mas eu acho que é o jeito que toca o vídeo, sabe? Os pontos, assim. Meter um monte de heróis com armas dentro do negócio. Muito bom, cara. Muito bom. Essa pistolinha ficou muito... Muito bom. Ai, caraca, velho. E o segundo ponto, jovens, é justamente a respeito disso. Tipo, você consegue imaginar, sei lá, o Midoriya puxando uma Glock pra poder matar um vilão? Ou então a Uraraka puxando uma arma e atirando nos caras? Meio que depois deles ficarem falando sobre como os heróis salvam as pessoas e sei lá o que e tal. Sabe, nem combinaria. Querendo ou não, ia ficar muito estranho. Fora que, vamos ser sinceros aqui também, isso obviamente tiraria muito a graça de Boku no Hero. Jovens, Boku no Hero é um anime de poderzinho, basicamente, né? Poder contra poder, porrada, fogo voando e tal. Se todo mundo usasse armas, ao longo prazo, o negócio ia virar Call of Duty. Lembrem do que eu acabei de falar lá no início, por exemplo, a Uraraka. Ela tem o poder de fazer as coisas flutuarem. Gente, se todo mundo no anime usasse armas, vocês acham mesmo que a gente veria a Uraraka usando as habilidades dela tanto quanto? Ou ela simplesmente ia puxar uma sniper e começar a atirar em tudo que ela vesse por aí? Sabe, a longo prazo, o anime ia deixar de ser Boku no Hero e ia virar Call of Duty.
literalmente. Qual seria a graça de uma luta que termina rápido igual essa do Aizawa que eu falei pra vocês, tá ligado? Eu acho que esse é um ponto que com certeza absoluta as pessoas que discordam da ideia das armas têm razão, mas existe um contraponto que eu acho interessante e que com esse eu de fato concordo, jovens. Tá bom. Bom, eu acho que os vilões de Boku no Hero, sim, seria maneiríssimo se eles usassem armas. Pô, não é esse. Tá, por quê? Por que, Link? Por quê? Óbvio, porque eles são vilões. Imagina o seguinte, jovens. Bom, essa daqui é a Himiko Toga. Ela é basicamente uma assassina. Então, assim, querendo ou não, ela mata pessoas. Isso é meio que parte da vida dela. Ela faz isso com frequência absoluta e já matou muitas pessoas, assim como todos os vilões de Boku no Hero. Ok, então, ok. Agora imagina que ela precisa de Um dos poderes mais legais, inclusive, o poder dela. Eu gosto desse personagem real. Gosto dela. Acho muito interessante. sangue de um herói famoso, um herói forte e tal, que tem uma habilidade incrível. O que a Himiko Toga tem pra ir pra cima desse herói? Se a gente for pensar a longo prazo, nada. Ela é só tipo uma menina de 17 anos com uma faca, contra um super-herói muito famoso e mais forte do que ela. Se ela usasse uma arma ou algum tipo de trapaça pra poder conseguir o sangue daquele herói, isso seria muito mais interessante. Claro que a gente pode pensar... Eu acho que comparado com a Arlequina é uma comparação meio pobre, sabe? Porque... vou ser bem sincero nisso. Porque a função dela não tem nada a ver com a função da Arlequina. Dentro da história. Não tem absolutamente nada a ver. É que você tá pegando uma ideia de um boneco bonitinho e comparando com a ideia de outro boneco bonitinho. Fora isso, ela já não tem nada em comum. Link, mas aí ia cair naquela mesma ideia de que ia ficar sem graça, ia ficar injusto. Mas no caso dos vilões, eu concordo. Vilões são injustos, jovem. Imagina que estranho, tipo, a Himiko Toga tá lá e ela tem uma arma de fogo e ela pode dar um tiro na Uraraka. Mas ao invés disso ela pensa, não, eu vou na faca mesmo porque eu quero uma luta justa. Sabe, tipo, ela é uma assassina, por que exatamente ela ia querer ter uma luta justa ou algo do tipo? Um grande exemplo disso é o Overhaul e a sua gangue. O Overhaul, ele é o vilão da terceira temporada de Boku no Hero, gente. E sabe do que o Overhaul, ele é o líder? Porra, eu pensei real que pra ter feito esse vídeo... ele não tinha visto exatamente essa temporada. Porque se ele viu essa temporada e fez esse vídeo, não faz sentido, tá ligado? Ele é o líder da Yakuza, uma máfia japonesa. Mas no anime, jovens, eles não usam armas. Eles não usam. Sendo que, né, máfia japonesa. Os heróis invadem a base deles e eles basicamente vão pra cima com um poderzinho, cara. Sendo que se eles fossem vilões mesmo, eles iam ter muito mais dificuldades. E a gente conta pra ele? Talvez ele ache que a Yakuza tá armada até os dentes, né, lá no Japão, né? Talvez ele ache isso. Mas enfim. Pois é, cara, os heróis, eles iam ter muito mais dificuldade pra enfrentar vilões que fossem vilões de verdade, sabe? Que não hesitassem em tentar matar os heróis. Por exemplo, pensa na mesma Uraraka que eu tinha falado lá atrás, que o poder dela é meio meia boca, sabe? Imagina o tanto de dificuldade que a Uraraka ia ter pra poder... Mas alguém comentou no início do vídeo que é tipo, alguém comentou isso no chat aí, falando sobre arma de fogo, tipo, é uma opinião muito americana. Sim, esse vídeo aqui é uma discussão muito boba, porque é realmente uma discussão que parte de um princípio de algo... O peru! Garantindo Prison Show. Opa, muito obrigado, Léo, muito obrigado. Pode escolher outra coisa, Alan, o Léo já pagou o Prison School. Parte de uma ideia muito presente em determinado país e que fala que não é por causa disso que acontece no Japão, não. De certa forma é sim, tipo, se você não tem esse contato todo com esse tipo de instrumento, isso meio que vira um assunto tangencial pra você, tá ligado? Tanto que são pouquíssimas obras que tocam nesse assunto, né? O último aí foi o Chainsaw Man que tocou nesse assunto, né? De uma forma mais veemente. E mesmo assim, foi de uma maneira até meio infantil a palavra que eu queria usar. Mas o Chainsaw Man, ele usa de uma maneira meio... tipo, isso aqui é ruim de existir, tá ligado? Isso aqui é meio ruim de existir. Não é tipo... Não parece ser uma... não é superficial a palavra.
Eu queria falar de uma forma um pouco mais, tipo, de alguém que tá falando de algo que realmente não tem aquele contato com aquilo, tá ligado? É tipo, eu sei que é ruim, então, tipo, é meio bobo, sabe? Não usem armas, tá ligado? Não é aquela coisa mais. É inocente, muito obrigado, essa palavra. Fala de uma forma mais inocente, tá ligado? Não é uma forma assim tão. Como a gente, principalmente. Aí eu falo da gente como Brasil, que tem esse negócio de arma como um negócio muito pesado, né? Então. Acho que faz sentido sim, ele partir do pressuposto que armas. Se tem um herói, ele tem poderes, tipo, arma é um negócio terciário, tá ligado? Quem usa arma é a polícia não é herói. Ele parte muito mais dessa ideia, sabe? Então, puxar uma discussão e puxar e ignorar todo o contexto ali do Horikoshi, né? De certa forma. Ter o trabalho de herói se os vilões usassem armas. Quantas estratégias diferentes ela não ia ter que usar com os poderes dela pra poder conseguir sobreviver a todos os rolês. Eu vou dar um exemplo pra vocês porque existe um momento no mangá onde acontece isso, um vilão que usa armas. E isso é um spoiler, tá, gente? Então se você não gosta de spoiler, dá uma segurada aí que eu vou falar um pouquinho sobre uma luta específica, ou então, basicamente, eu não vou dar spoiler do final da luta, então se você quiser, você pode até dar uma olhada, inclusive, porque não é nada muito sério. Mas, ok, daqui a alguns arcos em relação do anime pro mangá, basicamente, existe uma luta que é a minha luta favorita de Boku no Hero, que é Midoriya versus Lady Nagant. Eu vou tentar não falar muito sobre essa personagem aqui, mas ela é basicamente uma mulher que é uma vilã e uma assassina. E quais são os poderes dela, o que ela faz na história, etc. Gente, é o seguinte, ela atira com uma sniper, e meio que só, mas ela atira muito bem. A luta entre ela e o Midoriya é muito interessante porque mostra riscos para ambos os lados, e isso acaba Mas esse tiro é a individualidade dela? Não chega nessa parte ainda. exigindo uma Mas não me importa o que spoiler, então pode falar. pressão muito forte e uma estratégia muito forte. Ela é, a Lady Nagant no caso, só uma mulher comum. Então se o Midoriya acertar um socão na cara dela, ela obviamente vai desmaiar e vai ser presa. Ou seja, ela não pode se aproximar demais do Midoriya pra poder ter uma luta, sabe, 1 contra 1, os dois saindo na porrada e tudo mais. Senão, ela obviamente vai perder. Então ela tem que se manter distante. Ao mesmo tempo que o Midoriya... Tá, essa Lady Nagant tem alguma história relacionada a ela que ela tem distância das pessoas. É isso? Tem alguma coisa assim na história dela? Tá, enfim. Midoriya também não pode se aproximar pra dar um socão na cara dela. Por quê? Porque ela é uma das melhores atiradoras de sniper no mundo. E não interessa se o Midoriya tem ou não tem 500 individualidades. Se ele levar um tiro de sniper na cabeça, ele também morre. Então a luta se torna um embate tático, onde o Midoriya não pode se aproximar sem cuidado, então ele fica meio que pulando ao redor, pelos prédios, se disfarçando, tentando usar distrações, etc, pra tentar dar o golpe decisivo. Isso não é simplesmente uma luta comum, é uma luta de estratégia, onde não bastava o Midoriya ter muito poder pra ganhar, ele também precisava ser inteligente. Eu pessoalmente acho essa luta muito melhor do que Midoriya versus Shigaraki, onde basicamente é eles explodindo o soco e explosão e tiro, sei lá o que. Esse é um argumento recorrente do LinkedIn, esse argumento da criatividade, né? Eu acho legal, realmente, ter existirem questões que precisem de um certo nível de criatividade, mas não é só isso, tá ligado? Tem que ter... As coisas têm que ter um objetivo maior, tá ligado? Do que ser só, nossa, eu vou tentar fazer de um jeito diferente aqui, sabe? As coisas, tudo tem que conversar pra chegar no ponto, né? O que, mesmo sem ter lido e tendo a habilidade dela e conhecendo o Deku como ele é, eu acho que tem muito mais do que isso nessa batalha, né? Provavelmente. E aí sim criou essa necessidade de criar a batalha dessa forma, né? E tudo mais. Essa luta aqui, do Midoriya versus a Nagant, é literalmente tudo ou nada. Quem acertar primeiro ganha. Enfim, essa é a ideia base, e aqui acaba a parte onde a gente tava falando do spoiler e tudo mais, jovens. Antes de terminar o vídeo, eu só vou falar pra vocês que eu sei que muitas pessoas podem dizer que já existiram armas em Boku no Hero, tipo, a gente já viu... Cara, mas Hunter x Hunter...
Muitas lutas de Hunter x Hunter é só dois caras trocando soco, tá ligado? Uns policiaizinhos atirando, personagem atirando em filme e tal. E, gente, A eu vou luta em simplesmente si. falar pra vocês a sinceridade O total. diferente É a o mesma como coisa eles que chegam na filme de hora dessa super-herói luta. dos Estados Unidos, sabe? Tem 10 pessoas diferentes atirando no Midoriya em um corredor pequeno, mas ninguém acerta ele, mesmo ele estando extremamente devagar, sabe? É uma certa forçação de barra. Se os criadores quisessem fazer com que tivessem armas nos vilões de forma séria, eu até dei o exemplo. Vocês percebem que funcionaria. Mas enfim, eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso, tá? O vídeo era basicamente isso. Quero lembrar pra vocês, não esqueçam de dar uma passada no meu mangá, que lançou capítulo novo e tudo mais, se vocês tiverem afim, beleza? Obrigado e... tchau. Cara, é o bagulho que eu já comentei aqui algumas vezes. Shingeki no Kyojin é... Opa, desculpa. Que você não consegue chegar numa conclusão boa com uma pergunta ruim, tá ligado? E ele parte de uma pergunta muito ruim, que é tipo... E se esse elemento que nunca foi pensado na história fosse utilizado na história? Onde eu consigo chegar numa análise de uma história que não usa esse elemento, falando o meu objeto é falar de uma obra que não está utilizando esse elemento? Tá ligado? Tipo, você não vai chegar em muitos lugares, não tem muito por onde você ir. Vai ficar só um grande... Se fosse isso, se fosse aquilo, se fosse aquilo outro, e no final das contas, se fosse todas essas coisas, seria uma outra obra. Ponto. Mas é isso. Muito obrigado, Linkzinho, por mais uma pedrada.